Dia 31 de outubro é um dia muito importante para a fé cristã protestante. Você sabe por quê? Você lembra aí de algum fato histórico que aconteceu nessa época e há mais de 500 anos? A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Bom, há mais de 500 anos, um homem chamado Martinho Lutero teve coragem de se levantar em defesa da verdade do Evangelho. Mas o que aconteceu naquele dia? Por que isso é tão importante para nós ainda hoje? Bom, em 31 de outubro de 1517, Lutero, que era um monge e professor de teologia lá na cidade de Wittenberg, na Alemanha, afixou na porta da igreja do castelo um documento com 95 teses, ou seja, 95 afirmações que desafiavam os erros da Igreja Católica lá da sua época. Bom, ele não queria criar uma nova religião e nem fundar uma nova igreja. O objetivo era reformar a igreja, chamando-a de volta à palavra de Deus. O que começou como uma tentativa de correção interna se tornou um movimento mundial que mudou a história da fé cristã, da educação, da política e até mesmo da cultura ocidental como um todo. Mas, acima de tudo, a reforma foi um retorno ao Evangelho, à verdade de que somos salvos unicamente pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, quem foi Lutero, para começar? Martinho Lutero ele nasceu em 1483 lá na Alemanha, em uma família muito simples. O pai dele queria que ele fosse advogado, mas uma experiência marcante mudou a sua vida. Durante uma tempestade, um raio caiu muito perto dele e Lutero, tomado de medo, prometeu a Santa Ana que se ela salvasse ele se tornaria monge. Bom, ele cumpriu a promessa, ele entrou para um mosteiro e aí começou a sua vida dedicada, à fé, à igreja, enfim. Lutero, ele era muito sincero e dedicado, mas ele vivia atormentado pela culpa. Ele tentava agradar a Deus com jejuns, com orações, com confissões intermináveis, mas ele nunca se sentia em paz. Ele achava que Deus era apenas um juiz irado e que ele, Lutero, jamais seria bom o suficiente ou digno o suficiente da bondade de Deus. Mas aí tudo mudou quando ele começou a estudar a carta de Romanos e uma leitura específica, um versículo específico que se encontra em Romanos 1,17 mudou tudo. E lá diz que o justo viverá pela fé. Lutero entendeu que a justiça de Deus não é algo que a gente conquista com boas obras, mas ela é um dom gratuito que recebemos pela fé em Jesus Cristo. Foi como se ele tivesse renascido ao ler isso, e ele mesmo escreveu depois: "Senti-me renascer e entrar pelas portas abertas do paraíso." Essa descoberta se tornou o coração da reforma protestante. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé em Cristo, e não pelas obras. E aqui eu quero abrir um parêntese, fazer um adendo, que é o seguinte. Muita gente, ao se deparar com esse questionamento que o próprio Lutero fez, de que então não é pelas obras, não é pelo que eu faço de bom, não é por nada que eu faça que eu vou ser salvo, que eu vou ser justificado, então não adianta fazer nada de bom. E não é bem por aí. Claro que isso é um assunto para um outro vídeo, mas vale dizer aqui que uma vida tocada pelo Espírito Santo, consequentemente, ela vai desejar andar em retidão. Uma pessoa tocada pelo Espírito Santo, ela vai se tornar uma alma caridosa, ela vai exercer a caridade, ela vai exercer as boas obras que são frutos, do Espírito Santo. Então uma coisa não anula a outra. Mas essas boas obras não compram e não pagam o preço da nossa salvação, que é conquistada unicamente pela fé em Cristo, pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Então, só para fechar esse parêntese, que provavelmente é um assunto que renderia muito mais. Mas vamos seguir sobre a reforma protestante aqui. O contexto da época era o seguinte: naquele tempo a Igreja Católica exercia enorme poder religioso e político. As pessoas eram ensinadas a comprar indulgências, ou seja, certificados, mesmo, papel, tá? Que supostamente diminuíam o tempo das pessoas, das almas, das pessoas que faleceram lá no purgatório. Essas indulgências, elas eram vendidas como uma forma de perdão. E o famoso vendedor de indulgências, o Johann Tetzel, dizia assim: "Assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai." Lutero ficou profundamente indignado ao ver o povo sendo enganado. Ele escreveu, então, as suas 95 teses denunciando esses abusos e chamando todos ao verdadeiro arrependimento. E não a um arrependimento comprado, mas a um coração quebrantado diante de Deus. As 95 teses, elas foram escritas em latim para um debate entre teólogos. Era algo que era para ser levado a um debate acadêmico, mas rapidamente foram traduzidas
para o idioma da época, para o alemão, e se espalharam por toda a Europa graças à recém-inventada imprensa, né, que era a máquina ali, a primeira impressora, digamos assim. Em pouco tempo, toda a Alemanha estava discutindo as ideias de Lutero. Entre as principais ideias dessas teses, dessas 95 teses, estavam o verdadeiro arrependimento, que é interior e não uma obra exterior. O Papa não tem poder para perdoar pecados, só Deus pode perdoar. E o tesouro da igreja não são moedas, mas o evangelho puro de Cristo. Essas ideias abalaram os alicerces da religião oficial e deram início a um movimento de retorno à Bíblia. Os reformadores, como Lutero, depois Calvino e Zwinglio, entre outros, resumiram o coração da reforma em 5 pontos ou lemas principais em latim conhecido como as 5 solas. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre cada uma das 5 solas, com as referências bíblicas, tudo. Então eu não vou falar delas todas aqui, explicando cada versículo bíblico que ampara isso, mas eu vou falar 5 solas rapidamente. Mas depois vocês vão lá assistir o outro vídeo mais detalhado sobre cada uma delas. A primeira das 5 solas, então, é a sola Scriptura, que significa somente a Escritura, que diz, então, que a Bíblia é a única autoridade infalível para a fé e para a prática cristã. Nenhuma tradição humana pode se colocar acima da palavra de Deus. A segunda sola é a sola fide, que significa somente a fé. Somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo, não pelas obras. O terceiro ponto é sola gratia, que é somente a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus e ela não é por mérito nosso. O quarto ponto é Solus Christus, que diz que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, único mediador entre nós e Deus, e nada pode ocupar esse lugar. Nenhum santo, nenhum papa, nenhum sacerdote, ninguém pode ocupar o lugar de Cristo como mediador e nosso Salvador. O quinto ponto das 5 solas é a soli Deo Gloria, que significa glória somente a Deus. Tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus e não para a exaltação do homem. Então, de forma resumida, esses são os princípios, os principais 5 pontos, né, resultantes da Reforma Protestante, que depois vocês podem ver mais detalhadamente em outro vídeo meu que eu tenho aqui no canal. Com o passar do tempo, a Reforma gerou muitas igrejas, muitas tradições, muitas placas. Mas os reformadores nunca quiseram dividir a igreja. O objetivo era purificá-la continuamente pela palavra de Deus, era trazê-la de volta ao evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí por isso que também surgiu o lema Igreja Reformada sempre se reformando, segundo a palavra de Deus. Esse lema significa que a reforma ela não acabou em 1517. A igreja deve estar sempre se avaliando e voltando para a Bíblia, corrigindo os erros, abandonando modismos e se submetendo à vontade de Deus. Detalhe muito importante aqui é que esse lema, a igreja reformada sempre reformando, não quer dizer sempre se atualizando aos modismos da fé, ao mercado da fé, a tudo que existe por aí em nome da fé, e que no fundo não é, porque se distanciou bastante do evangelho. Então, uma igreja sempre reformada é uma igreja sempre voltando para o centro, que é o evangelho de Jesus. A reforma, ela começa em cada coração quando nos submetemos à palavra. Uma igreja que não se reforma, ela se deforma. Ser reformado não é apenas um título bonito para a gente colocar aí na bio do Instagram, ela é um compromisso diário com a verdade de Deus. Vivemos em tempos em que muitos querem um evangelho fácil, sem arrependimento, sem cruz, sem santidade, sem perseguição, sendo que ser cristão é ser perseguido, né, meu povo? Mas a reforma nos lembra que o verdadeiro evangelho é Cristo no centro. Não precisamos de novos reformadores famosos, mas de crentes fiéis que amem a Bíblia e vivam a palavra. A reforma também nos chama a valorizar o estudo da Escritura, pregar a graça e não o mérito, viver para a glória de Deus e não para o aplauso humano. Martinho Lutero ele começou tudo sozinho, com uma pena e um pergaminho, mas Deus usou a sua fidelidade para reacender o evangelho no mundo. Hoje o chamado é o mesmo, que cada um de nós seja uma pequena parte dessa reforma contínua, que sejamos uma igreja fiel à Escritura, viva na graça, firme na fé e centrada em Cristo.